Oi, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Mariana Villanova e aqui nesse canal eu falo de tudo que eu tiver com vontade. E hoje eu vim aqui contar pra vocês as minhas experiências nas minhas entrevistas de emprego aqui na Suécia. Eu atualmente estou trabalhando, mas eu estou ativamente procurando outro emprego, então eu tenho ido a entrevistas de emprego ultimamente. Então eu quero contar pra vocês qual que é a diferença entre entrevistadores masculinos, né, e as entrevistadoras daqui, chefes e chefas. E eu quero fazer uma aqui fala e falar um pouquinho sobre esse assunto que tem bugado um pouco a minha cabeça esses dias. Não estranhem que eu vou estar com outra roupa nesse vídeo, é porque a vida hoje entrou na frente, né, dos meus planos. E eu tava fazendo esse vídeo e agora, umas 5 horas depois, eu tô gravando essa intro. Porque eu tive que sair em outra cidade buscar a minha filha. E agora eu voltei e tô terminando de gravar esse vídeo. Então é isso, gente. Se você quiser ver essa maquiagem, como é que eu fiz, e saber como é que foi a minha experiência, né, aqui na Suécia, nas minhas entrevistas de emprego, é só continuar assistindo. Então vamos lá, vou fazer uma maquiagemzinha simples. E enquanto isso eu vou contando, né, as pendengas da vida da trabalhadora aqui na Suécia. Ai, ai. Tá, eu vou usar essa base daqui da NARS. Ó. Light Reflect... Cadê? Não vai aparecer? Light Reflecting Foundation. Vou sacudir, sacudir, sacudir. E começar a aplicar. Eu gosto de passar a base com pincel, porque dá cobertura mais alta, né? E aí depois, às vezes, eu passo a esponjinha por cima. Pra dar aquela assentada na base, né? Dar um acabamento mais assim, bonito. Eu tenho tentado também usar essa daqui, ó. Que é de veludo. Acho que é veludo o nome disso. Também é bom. Deixa eu ver qual pincel que eu vou usar. Eu curto usar kabuki quando eu faço a pele. Esse aqui, ó, é um pincelzinho bem especial que eu tenho, que ele é da Shein, ó. E ele tem esse formatinho aqui. Eu amo esse pincel. Ele é muito bom. Espalha a base rapidinho, sabe? Essa aqui que eu vou passar hoje, essa base, ela é na cor Tarro. Ó. Tá vendo? E assim, geralmente, essa cor aqui, ela fica meio off pra mim. Aí eu tenho que misturar ela com uma outra base que eu tenho. Que nem é a minha cor, nem é meu subtom. Mas eu acabo misturando só pra não ficar tão ruim assim. Mas como eu tô bronzeadinha, ó, eu acho que vai dar. Esse tom aqui, acho que vai dar. Vamos ver. Enfim, gente. Vou colocar aqui no dorso da minha mão. Um pump, o primeiro pump saiu meio zoado, dá pra ver que os pigmentos estão separados, ó. Tá meio zoado porque essa base aqui ela já tá velha e ela já tá pela metade, ó, tanto que o pump não tá nem funcionando direito. Devo ter colocado uns 3 pumps aqui na minha mão, ó a corzinha dela como é que é. Só que tem que lembrar que tem luz pra caramba aqui em volta, né? Então pode ser que fique meio zoada aí a questão da cor. Enfim, gente... Quem acompanha a minha saga da minha vida lá no Instagram sabe que eu estou de saco cheio do meu trabalho. Por várias questões, eu não posso contar tantos detalhes porque o meu trabalho envolve sigilo, mas assim, por muitas questões e por causa disso, eu não sou uma pessoa que fica estagnada, que fica reclamando, eu tô procurando outros trabalhos, né, outros empregos. E aí, essa semana eu estive em 2 entrevistas de emprego. E foi bem curioso, assim. A experiência foi bem diferente das experiências que eu tive antes. E eu vou dizer pra vocês o que foi que aconteceu. Eu vou ficar olhando aqui pro lado, pro meu espelhinho. O que acontece, gente? Eu tô procurando emprego ainda na minha área, né? Na área que eu fiz curso, que foi assistência de enfermagem. E aí,
acontece que a lei aqui na Suécia, em relação a assistentes de enfermagem, mudou. Agora a profissão se tornou uma profissão protegida. Quer dizer que se tornou um título protegido, né? E aí a gente tem que registrar lá o nosso diploma no site do Socialstyrelsen, que eu não sei como é que se fala em português. E aí, desse jeito, a gente recebe um certificado desse Socialstyrelsen. E aí a gente pode mostrar, né, quando a gente vai numa entrevista de emprego ou assim, para quem quer ter em casa, né, um certificado que se formou de que pode trabalhar usando o título de auxiliar de enfermagem, enfim. É uma coisa que formalizou mais a profissão, já que muita gente usava a profissão antigamente, usava o título da profissão antigamente sem realmente ser formada, né, na profissão. E aí, o que acontece? Quando eu entrei no meu emprego atual, isso foi em março, já tinha esse burburinho aí, porque quando eu terminei meu curso no ano passado, em novembro, já se falava sobre isso, que a lei ia mudar, que as coisas iam ficar um pouco mais complicadas, que ia ficar melhor para quem fez o curso, né? Que a gente ia ser levado mais a sério, ia ser mais bem valorizado, o salário ia aumentar. Mas assim, quando eu fui contratada em março, como o trabalho, o lugar onde eu trabalho, ele é muito assim, é o estilo de trabalho, como é que se fala, Jesus? É o formato de trabalho mais odiado daqui da Suécia, né? Porque vocês sabem, eu tô na Escandinávia, que é frio pra caramba, e no meu trabalho a gente trabalha de bicicleta ou de carro. Quem tem carteira de motorista e se tiver carro suficiente na empresa, trabalha de carro, vai de cliente em cliente de carro. Mas eu, no caso, não tenho carteira de motorista aqui na Suécia, então eu trabalho de bicicleta. Mas pra mim, esse daí é um detalhe, né, do trabalho. Eu não gosto dessa parte também, mas é um detalhe, porque eu trabalho na minha vizinhança e os clientes são próximos uns dos outros. Tem vezes que eles me colocam para trabalhar super longe, e é horrível, mas assim, não é sobre isso. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Em março, quando eu entrei e comecei a trabalhar, vocês estão vendo como que a cobertura dessa base é maravilhosa? Não tá funcionando muito com a cor do meu colo e do meu pescoço, porque eu já tô perdendo um pouco do meu bronzeado, mas eu tô achando que não tá destoando tanto não, eu até gosto. Enfim, gente, quando eu comecei a trabalhar em março, já tinha esse burburinho todo da profissão ser legalizada, né? Um título protegido, enfim. Mas a coisa não estava tão ainda, como é que eu posso dizer isso? Tão restrita. Não tava uma coisa assim tão, só pode trabalhar quem tem o diploma ou quem tem o, como é que se fala? O certificado desse site aí que eu falei, enfim. Não estava assim ainda. Então, quando eu fui contratada, como essa minha área de trabalhar de bicicleta é muito odiada, ninguém quer trabalhar nisso, a minha chefe ela não fez questão de ficar me perguntando muita coisa, não. Ela queria meu diploma para saber, né, se eu tinha mesmo formação na área. E aí ela só me contratou, porque ela precisava urgentemente de alguém. Esse daqui é o corretivo da Milk, ó. É o novo corretivo da Milk. Essa cor aqui é 19C e o nome dele é Future Fluid. E esse daqui é o 20O. E eu uso os dois, eu misturo os dois. Porque um é muito clarinho, mais pro pêssego, e o outro é mais oliva. Então, aí a minha chefe me contratou sem fazer muita pergunta. E eu, como não tenho muita experiência aqui na área, experiência mesmo de procurar emprego aqui, né? Beleza, ela quer me dar um emprego, eu preciso do emprego, tô pegando, né? Mesmo sabendo que eu já não gostava muito de trabalhar na área, porque eu precisava muito começar a trabalhar, então eu aceitei. E aí agora, quando eu comecei a fazer entrevistas de emprego de novo, eu comecei a perceber que para trabalhar na mesma área, só que
na mesma profissão, só que em áreas diferentes, que no caso é abrigo, é asilo, a coisa já mudou de figura. E aí eu vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu nessas entrevistas e, no geral, como é que é a entrevista de emprego aqui na Suécia. Inclusive, eu quero falar sobre a diferença entre entrevistadores homens e mulheres. As minhas experiências, tá? O que acontece? A minha chefe atual é uma mulher, né? E aí, quando eu fui na entrevista, ela foi super gente boa comigo. Inclusive, ela não mudou, a minha chefe ainda é super gente boa. E ela sempre falando sobre a vaga, querendo saber sobre mim, muito simpática. Eu também fui super simpática com ela, claro, solícita. Tudo que ela queria saber eu respondia. E assim, eu gostei muito da entrevista com ela, de verdade, porque ela me deixou muito à vontade. Agora eu vou usar esse corretivo aqui da NARS, ó, na cor café. Ele é o Radiant Creamy Concealer. Ó, não sei se vai dar pra ler, acho que não. Mas a cor é a Dark One, café. E aí eu achei, legal, bacana. Ela me recebeu super bem e eu comecei a trabalhar. Enfim. E aí o que acontece, gente? Quando eu fui nessas outras entrevistas essa semana, a primeira foi com um homem e a segunda é um homem e uma mulher, o chefe e a recrutadora. E a segunda foi só com mulheres, foram 3 mulheres. E aí assim, na primeira entrevista eu me lembro que o cara se apresentou, né, como chefe do asilo. E aí, assim, falou pra mim que queria fazer um papo descontraído, que era pra eu ficar à vontade, que era como se fosse um papo entre amigos e tal, e que a recrutadora ia estar lá também pra poder ver o desempenho e tudo mais, e saber mais sobre mim. E aí a gente começou a conversar, ele começou a fazer pergunta, a gente fez umas piadas, assim, uma coisa pra deixar mesmo o clima descontraído. E aí, eu tenho que pegar o meu Fix Plus, porque esse corretivo aqui da NARS, às vezes ele fica um pouquinho ressecado, então eu tenho que dar uma molhada nele já já. Primeiro eu vou começar a espalhar o meu corretivo, com esse pincelzinho aqui fluffy, ó. Aí o entrevistador, né, que no caso era o chefe lá do asilo, teve uma hora que ele me fez alguma pergunta que eu não me lembro exatamente agora qual que foi, mas que eu, como sempre, fui muito sincera para responder. Se eu não me engano, ele mencionou que lá no abrigo onde ele é chefe, eles não colocam ninguém para fazer faxina, quem é assistente de enfermagem, porque eles dão o foco para o cuidado mesmo com os clientes do asilo e não outras funções que não são as nossas. E aí, nesse momento, eu me lembro que eu falei para ele que achava ótimo, porque, no caso, o meu trabalho de agora foi prometido para mim que eu não iria fazer isso, porque na minha entrevista de emprego, a minha chefe, ela falou para mim: olha, aqui a gente foca no cuidado com o cliente e a gente não coloca assistente de enfermagem para fazer faxina, lavar roupa, fazer esses outros e nem fazer compra para o cliente, porque a gente vai ter um time especializado só para fazer isso. E aí vocês vão poder focar no trabalho de vocês, né? Que é cuidar dos pacientes, dos clientes e não fazer outro tipo de função. E aí, nesse momento, eu falei pra ele, né? Ai, que bom, fico feliz, porque lá onde eu trabalho agora, infelizmente foi prometido isso assim que eu entrei, na entrevista, aliás, e na realidade não é isso que acontece. Vocês viram que eu exagerei muito nesse corretivo, né? Não tem necessidade com esse corretivo da Milk de passar essa quantidade aqui. Mas eu passei demais, então eu tô até tentando espalhar ele aqui para outras partes. Esse corretivo é um pouquinho só que passa. Enfim, gente, aí nesse ponto da entrevista eu já percebi que ele começou a ficar um pouco estranho. Você, se estiver
me assistindo aí e foi especialista nesse tipo de coisa, nesse tipo de situação, por favor me fale, tá? Eu vou passar só o Fix Plus aqui no pincel, porque eu quero espalhar esse corretivo aqui marrom e ele já deve ter secado, então ajuda a molhar um pouquinho o pincel. Eu não sei se eu errei de ter falado isso com ele, né? Ou se foi bom, porque eu sempre, gente, prefiro ser sincera nas entrevistas. Eu não gosto de mentir e eu não gosto de inventar nada, porque é muito fácil me pegar na mentira, porque eu esqueço das coisas, entendeu? Então eu já prefiro evitar e ser sincero, falar a verdade, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mesmo que você esteja arriscando, de repente não conseguir um emprego, é melhor você falar a verdade. E aí, a partir desse momento, eu senti que ele começou a colocar uma pressão em mim, como se ele estivesse achando que eu estava falando alguma mentira e ele queria me pegar na mentira. Eu acredito que ele não estava satisfeito com a minha resposta à pergunta dele, e aí ele ficou fazendo a mesma pergunta, basicamente foi isso que aconteceu. Ele ficou fazendo a mesma pergunta diversas vezes, só que usando palavras diferentes. Só para vocês saberem, a minha entrevista foi 100% em sueco. Se eu usei inglês, foram tipo 3 palavras em uma entrevista de 45 minutos. Então, assim, é uma coisa que já deixa a gente nervosa, né? Eu tenho habilidade de falar a língua, mas eu não sou nenhuma especialista na língua. Eu não considero que eu falo fluentemente a língua, porque tem hora que eu dou aquela travada básica, mas eu consigo me virar. Eu consigo, numa entrevista de emprego, me fazer entender. O meu outro emprego também, esse de agora, que eu estou trabalhando ainda. A entrevista foi toda em sueco, eu consegui me virar também, consegui o emprego também. Então, assim, quando você já não tá falando a sua língua e você percebe que a pessoa que tá conversando com você, ela tá insatisfeita, isso já dá uma pressão enorme, né, em você. Porque você já fica naquela coisa, meu Deus, o que que eu falo pra essa pessoa, né, ela ficar feliz com o que eu tô dizendo, porque eu tô percebendo que não tá dando certo. E aí, assim, nesse ponto da entrevista eu já comecei a ficar nervosa, porque eu percebia que tudo que eu falava, ele falava assim, não, mas do jeito que eu entendi, você falou isso, isso, isso e isso. O que você quer dizer? É isso, 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 isso? Aí ele ia falar o contrário do que eu falei. Por quê? Porque ele tava tentando me induzir ao erro, me fazer literalmente falar alguma coisa que eu não tinha falado, para poder ele finalmente eu concordar com a linha de pensamento, a linha de raciocínio que ele estava tendo. Então, assim, para mim estava muito difícil aquela entrevista. Eu comecei a ficar muito nervosa e eu não queria demonstrar esse nervosismo, mas eu fui levando. E aí, finalmente, ele me pediu para ver o meu diploma e pediu para ver também o meu cartão do visto. Uma coisa que, assim, não me pediram no meu trabalho atual. E ele me pediu para dar referências a ele. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi a primeira vez aqui na Suécia que alguém me pediu para dar referências. E eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho um network, eu não tenho pessoas para dar referência. Eu não sou aquela pessoa que eu sou assim. Eu começo a trabalhar e aí eu pego o telefone de todo mundo, dos meus colegas de trabalho, sabe? E saio com eles e fico trocando ideia. Esse aí é um erro que eu cometo. Eu não misturo o trabalho com a vida pessoal. Então eu não tenho contato das pessoas de forma que eu possa simplesmente dar um número das pessoas para usar como minha referência. Eu tenho sim o telefone de algumas colegas de trabalho e tenho o telefone de ex-chefe também, enfim. Mas eu não tenho assim aquela intimidade de dar o telefone dessas pessoas como referência. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, assim, eu já fiquei me sentindo um pouco estranha, porque eu falei, meu Deus, pra que esse cara quer referência? Sendo que ele já tem o meu currículo na mão, ele tá vendo que eu tô num emprego
o motivo que eu quero sair, eu tô falando com ele, é porque eu não quero pedalar. Daqui a pouco chega o inverno, eu não quero mais trabalhar assim, pedalando. É um direito meu não querer, tá tudo bem. E assim, o que tá acontecendo, né? A impressão que me deu, gente, sinceramente, era que ele tava extremamente desconfiado de mim, do porquê que eu tava querendo trocar de emprego. E isso foi me deixando muito nervosa. Muito, muito nervosa. Eu vou usar essa paletinha da NARS aqui, ó, que é a Summer Unrated, e vou usar um tom de marrom, que é o Laguna, que é esse segundo. Não, vou usar o Isla, que é o primeiro aqui. E vou fazer o meu côncavo, que já tá marronzado, né, como vocês podem ver. Mas eu vou dar uma esquentadinha nesse côncavo aqui. E aí, assim, pra mim, naquele momento ali, a entrevista ela já tinha acabado, porque eu já tava extremamente nervosa com aquele tanto de pergunta que ele tava fazendo. A impressão que me deu é de que ele não tava gostando. Ah, tá, um detalhe. Eu já fui em outras entrevistas de emprego, outra entrevista de emprego, enquanto trabalhando nesse emprego de agora. Antes dessa semana, tá? Isso foi há meses atrás. E eu me lembro que foi uma entrevista maravilhosa com duas entrevistadoras, né? Uma era a chefe e a outra era a coordenadora. E eu me senti super bem, elas não questionaram hora nenhuma por que eu tava procurando outro emprego. Elas já sabiam meio que assim, naturalmente, que trabalhar na minha área, né, que é trabalhar em Hemtjänst de bicicleta, é pesado, é chato. Então, assim, elas não ficaram meio que questionando, sabe, por que eu queria trocar de emprego. Até porque, quando eu cheguei em casa, eu até falei isso, sabe, com meu noivo. Eu falei, nossa, consegui um emprego maravilhoso. Eu não fiquei nesse emprego, tá? Depois eu vou explicar por quê. Mas eu falei pra ele, nossa, uma sensação maravilhosa, elas gostaram de mim, não ficaram questionando por que eu quero sair do emprego e tal. Ele falou, claro que não. Aqui, quando uma pessoa tá empregada já e procura um outro emprego, as pessoas entendem, quer melhorar, né? Quer evoluir, quer sair dali, quer ir pra uma coisa melhor. E é melhor ainda, porque aí eles não precisam ficar pedindo carta da polícia, essas coisas erradas todas. Por quê? Porque a pessoa já tem um emprego. Isso quer dizer que a pessoa já tá no mercado de trabalho. Ela só quer mudar de local de trabalho. E ok, é uma escolha da própria pessoa. Enfim, e esse entrevistador, ele falou pra mim assim, eu tô vendo aqui que você trabalha... Isso já no final da entrevista, quando eu já tava começando a ficar super nervosa e irritada com a postura dele. Ele falou assim pra mim, tô vendo aqui que você trabalha desde março. O que foi que te fez querer sair do trabalho? Aí eu comecei a explicar pra ele que era um local de trabalho, que é um local de trabalho que não tem estrutura, porque infelizmente a gente não tem uma rotina no trabalho, cada dia é de um jeito, mesmo que seja planejado uma coisa, a gente tem que fazer outra, porque infelizmente não existe aquela estrutura, e isso me incomoda muito. Eu gosto de um local de trabalho mais organizado. E aí ele falou assim pra mim, mas você trabalha só desde março, você não acha que você deveria ter tentado mais? Aí eu falei assim pra ele, olha só, eu sou responsável agora por uma cliente. Eu sou a contact person dessa cliente, eu sou a pessoa responsável por tudo da cliente. Marcar consulta médica, ligar pra, como é que se fala? Enfermeira para falar, informar do que está acontecendo, documentar tudo o que acontece com a cliente. Só que desde março, essa é a minha segunda cliente que eu sou responsável por ela. Eu tive outra que não deu certo e a gente mudou. E essa é a mulher que eu falei lá no TikTok, tá? Que deu maior chabu no trabalho por causa dela, inclusive com todas as outras pessoas que trabalham com ela dá o mesmo problema. E aí ele não ficou satisfeito, ele não tava, gente, satisfeito com tudo que eu falava. O que eu falasse, ele queria rebater de uma forma como se ele tivesse entendido o contrário do que eu quis dizer. Como se ele tivesse desconfiado de mim, extremamente desconfiado e querendo me pegar na mentira. E o que me incomodou mais ainda foi o seguinte, ele pediu referências. E eu tava assim, perdidona, eu falei, meu Deus, referências, o que eu vou fazer?
Aí eu falei, olha, referência, eu tenho uma amiga minha que estudou comigo e ela começou a trabalhar no mesmo lugar que eu trabalhava. Eu consegui trabalho pra ela lá. E ela trabalhou comigo por assim, gente, 5 minutos, porque assim que ela entrou pra trabalhar eu saí. Mas ela trabalhou comigo e ela me conhece pessoalmente. E eu dei um telefone de um ex-chefe meu, que nem deve lembrar que eu existo, porque eu não sabia que você tinha que dar referência e ainda ligar pra pessoa e falar fulano de tal, olha só, lembra de mim? Não, tá, eu sou a pessoa tal, tal, tal. Vão te ligar hoje, tá? Do lugar tal, te pedindo referência sobre mim. Aí a pessoa vai lá e tem que lembrar de quem eu era e falar. Eu nunca nem tive contato pessoal com esse chefe, sabe? Assim, ele não era um chefe que ficava no local de trabalho, ele era um chefe remoto, enfim. E aí, a coisa que pegou mesmo foi o seguinte: eu dei a referência dessa minha colega que estudou comigo, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou passar esse blush aqui da Rare Beauty, ó. Vou botar mais pertinho pra vocês verem. E a cor dele é essa aqui, ó. Love. Esse blush, ele é vermelho, um vermelho cor de carne, assim, um terracota. Mas eu gosto de botar ele na mão e pegar ele no pincel e passar no rosto, porque ele fica patchy, ele fica ressecado, estranho, se você não fizer assim, se você não passar ele na mão primeiro. E aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, que é um pincel de primer da e.l.f. Ó, bem pequenininho, tem até uma coisinha aqui na ponta. E aí vou explicar o que eu acho que deu ruim nesse negócio todo aí. Simplesmente ele conhecia a minha colega que estudou comigo e eu não sei qual a experiência que ele teve com essa minha colega. Porque ele falou assim, aham, fulana de tal. Aí eu falei o nome dela, né? Aí fulana de tal. Aí ele, eu conheço ela. Aí eu falei assim, nossa, você conhece? Eu fiquei chocada que ele conhecia, né? Porque, nossa, mundo pequeno ele conhecer. Aí ele, sim, eu conheço ela. Aí eu falei, aham, será que é a mesma pessoa? Ela é baixinha? Eu falei, sim, ela é baixinha. Ela trabalha no local tal, que foi o local onde eu consegui trabalho pra ela. Aí eu falei, acho que sim. Aí ele, pois é, eu conheço ela sim. Eu não sei se ela já trabalhou lá. Eu não sei se ele é parente dela ou amigo dela ou alguma coisa do tipo. Eu não sei, gente. Eu sei que ele conhece ela. E o jeito que ele falou me deixou um pouco preocupada, porque eu fiquei pensando assim, gente, será que eu dei? Nossa, ficou tão manchado aqui, ó. Será que eu dei uma referência de uma pessoa que nem vale a pena dar, porque tá parecendo que esse cara não gosta dessa mulher, não. Eu vou ter que passar um pouco mais de base aqui nessa parte, né, porque vocês estão vendo que eu tô igual uma palhaça. Não achei legal não isso aqui que aconteceu agora, hein. Não achei legal mesmo. Mas é que esse blushzinho aqui da Rare Beauty, infelizmente, ele é o único que é um pouquinho problemático pra mim. Vou até pegar um pincel limpo, ó. Um pouquinho de base e passar nessa região aqui, ó. Porque ficou muito puxado pra cá, eu não gosto. Aí, gente, eu só sei de uma coisa. Essa altura do campeonato, eu já tava super nervosa, achando que tinha dado ruim, porque eu tinha dado a referência da minha colega que estudou comigo. Falei até pra ele que eu fazia cílios, né, micropigmentação, que ela já veio aqui em casa várias vezes. Eu não sabia, gente, como é que funcionava essa coisa de referência. Eu nunca precisei da referência na minha vida, entendeu? Não sabia como é que era. Então, assim, foi uma coisa que me deixou realmente bem, assim, nervosa, sabe? E o que acontece? Qual foi a conclusão aí dessa entrevista de emprego? Eu vou agora falar como é que foi a outra entrevista de emprego. Ah, tá. Deixa eu só concluir uma coisa aqui. Depois que ele falou isso tudo e já tava me deixando super irritada, ele falou assim pra mim, olha, tá bom, muito obrigada pelo seu tempo e eu vou tirar uma cópia do teu diploma, eu vou ligar para as tuas referências e se você passar para a próxima fase, a gente vai te ligar. Aí eu falei assim, você quer fazer alguma pergunta? Aí eu, claro, eu quero saber sobre salário.
Aí ele falou assim, não, salário a gente não fala agora não, a gente fala só na próxima fase da entrevista. E aí eu fiquei pensando assim, engraçado, né? Ele quer saber tudo, até a cor da minha calcinha. Mas ele não quer falar quanto que ele quer pagar. Ele tá achando o quê? Eu já trabalho, ele acha que eu tô desesperada, que eu vou sair do meu trabalho sem nem saber quanto é que ele vai me pagar. Ele não queria falar quanto que era o salário. E aí ele perguntou pra recrutadora assim, você quer fazer alguma pergunta pra ela? Aí ela, não quero. Aí eu falei assim, pronto, foram simpáticos, né, até certo ponto, mas não vou conseguir um emprego, eles não me querem. Tô aqui perdendo meu tempo. E aí me despedi, ele pegou lá, tirou uma cópia do meu diploma, me deu, falou tchau, tal, não sei o quê. Falou que ia me ligar depois, qualquer coisa. E no outro dia, essa semana, eu fiz outra entrevista de emprego com uma mulher. Vou passar um pouquinho de base, de sombra também na minha pálpebra. Vou passar essa daqui, ó, que é a Orgasm. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Essa luz aqui, gente, infelizmente eu vou ter que ver se eu mudo, porque ela faz muito... Ela fica muito forte na paleta. Mas essa daqui da ponta, ó, da ponta de cá. Que é esse blush super famoso, né, da NARS. Eu vou passar na pálpebra inteira, só isso. E aí, tá. Fui na próxima entrevista, que no caso foi com essas 3 mulheres. A chefe, uma chefe de departamento, a chefe geral, a chefe de departamento e uma coordenadora lá. Gente, foi outra coisa. Foi uma conversa descontraída, a gente deu um monte de risada, elas me receberam bem, sabe? Falaram comigo de uma forma que eu me senti tão à vontade que eu falei várias piadas, a gente deu várias risadas, porque eu me senti super bem. A impressão que me dava é que elas estavam precisando de alguém e que elas estavam prontas para mostrar que ali era um bom local de trabalho para se trabalhar, porque elas falaram de um monte de coisas legais sobre o local de trabalho, sabe? Um monte de atividades que se fazem lá, enfim, várias coisas que eu achei super interessante saber sobre o local de trabalho. E isso me fez refletir uma coisa. Ali eu me senti bem-vinda, eu senti que eles estavam realmente precisando de uma pessoa e eles apreciavam a minha presença ali. Mas na primeira entrevista eu me senti pressionada, eu fui colocada contra a parede, eu me senti como se eles estivessem desconfiados de mim, o chefe, né? Porque a recrutadora não falou quase nada na entrevista. E assim, sinceramente, foi uma coisa que eu já tava mal psicologicamente naquela semana. Aquela entrevista, ela só me fez piorar. Eu me senti horrível, me colocou muito pra baixo a entrevista, mas eu não posso falar assim pra vocês, foi horrível só porque foi com um homem. Teve uma coisa na entrevista com as mulheres também, pra outra empresa, pro outro asilo, que foi meio chatinho, e eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. O jeito que ela falou comigo sobre uma coisa, ela falou assim, Mariano, se eu pedir um registro da polícia sobre você, o que eu vou ver nele? Gente, eu fiquei chocada quando ela perguntou dessa forma, sabe? Porque assim, às vezes quando você tá falando uma outra língua, só quem mora fora vai entender. Você tá num flow mental do que você tem que falar. E de repente, quando vem uma pergunta assim, muito sem cabimento, ou colocada de uma forma errada, você tem um bug no seu cérebro que você fica assim: foi isso mesmo que eu ouvi? O que será que ela quer dizer com isso? Começou assim um turbilhão de coisas na minha cabeça, porque eu fiquei tão assim chocada que ela fez essa pergunta pra mim, que eu simplesmente não sabia como reagir. E aí, eu vou colocar essa cor rosinha que tá bem do lado aqui, ó. Se eu não me engano, chama Spiaggia Rosa, essa aqui. E eu vou passar um pouco dela no meu côncavo, só pra tirar um pouquinho desse brilho. E aí, o que acontece? Eu falei assim pra ela, olha,
depois que passou, né, o momento do tico e o teco, que eu finalmente entendi a pergunta dela, eu falei assim, olha, você não vai achar nada. Aí ela, que bom, era isso que eu queria ouvir. E eu fiquei pensando assim, gente, que coisa desnecessária, pra que esse tipo de linguagem? A impressão que dá é que a pessoa tá querendo me pegar no flagra, sabe? Que tá desconfiada de mim. E é uma coisa que, pra mim, sinceramente, é uma falta de respeito até. Porque a impressão que dá é que você tá entrevistando uma pessoa já que tá mentindo, que tá fazendo alguma coisa errada e você só tá querendo pegar a pessoa na mentira. Eu não gosto de entrevista assim, eu não gosto de ser colocada contra a parede e nem sob pressão. É uma coisa que me atrapalha muito. E essa parte da entrevista não foi muito legal. E a entrevista com o cara lá também não foi legal por causa disso. Mas só isso que aconteceu de errado nessa entrevista com as mulheres. Agora, uma coisa que eu percebi foi o seguinte, gente, que eu fiquei muito chateada. Eu já tive experiência de entrevista com homem antes. E eu vou falar pra vocês uma coisa. É aí que tá o defeito, viu? Entrevistas com homens. Por quê? Porque a entrevista com essa mulher realmente foi uma entrevista tranquila. Ela fez as perguntas que ela queria fazer, sim, ela falou algumas coisas, sim, mas a impressão que dava é que ela tava eu era bem-vinda ali, que ela tava querendo ouvir sobre a minha história, quem sou eu no ambiente de trabalho, as coisas que eu faço para poder ajudar no ambiente de trabalho, enfim. Agora, esse cara, ele já foi um super escroto, entendeu? Ele já estava agindo como se eu estivesse mentindo, como se eu estivesse tentando enganar de alguma forma, e tava simplesmente cara, parecia uma guerra de nervos a entrevista com ele. Foi ridícula. E o que que acontece? Eu já passei por isso antes, numa outra entrevista com um homem. Eu acho que eu já comecei a andar em círculos aqui, né, gente? Porque eu acabei de falar isso e tô falando de novo. Mas eu vou explicar rapidinho pra vocês, só pra vocês entenderem. Fui numa entrevista uma vez, que era pra trabalhar aqui no monopólio de bebida alcoólica, chama-se Stembologet. E aí eu fui nessa entrevista e na época eu não era formada ainda, eu não estudava ainda. Então eu tava tentando arrumar emprego onde tinha emprego, né? Eu vou ter que trocar a bateria da minha câmera, volto já. E o que acontece? Nessa época, eu tava pegando qualquer coisa, eu tava matando cachorro a grito, precisando trabalhar, não tava nem um pouco interessada em saber aonde eu ia trabalhar, o meu negócio era arrumar um emprego. E aí o erro foi exatamente esse. Por quê? Porque eu ficava atirando pra tudo quanto é lado e não tinha nenhum tipo assim de sabedoria, né? Porque eu tava só desesperada. Então, eu não sabia que eu tinha que estudar sobre as empresas que eu estava buscando vaga, eu não sabia que eu tinha que chegar mais preparada nas entrevistas. Na verdade, gente, a minha experiência no mercado de trabalho é assim, é muito pouca, porque as entrevistas que eu estive foram muito poucas, sabe? Eu trabalhei, muitas das vezes eu era escolhida assim muito rápido, porque a pessoa realmente me queria para trabalhar. Não era porque eu tinha que ficar lá fazendo entrevista em grupo, nada disso. Então assim, eu tenho pouca experiência mesmo de entrevista e eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para fazer entrevista, porque eu tenho muita dificuldade de performar na frente dos outros, de ficar inventando, ficar mentindo, enfim, essas coisas. E às vezes, quando, infelizmente, né, quando você tá numa entrevista de emprego, se você falar a verdade real da coisa, você não consegue o trabalho, né? Se você chegar lá e falar, olha, na verdade, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com isso, a minha vontade era de ser stripper, mas eu tava aqui, né, eu tô aqui porque eu preciso pagar minhas contas, senão vão cortar minha luz, não vou ter gás na minha casa, ninguém vai chegar na entrevista e falar isso, né, gente? E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade de ficar inventando. Então, pra mim, sempre foi mais difícil, assim, conseguir fazer entrevista de emprego. Enfim. E aí, esse cara, que era o chefe lá do lugar onde eu ia trabalhar, que eu fui procurar emprego, do Systembolaget,
Ele me ligou 2 vezes antes da entrevista para poder marcar. Uma vez eu estava viajando e aí ele falou: vi seu currículo e quero te convidar para uma entrevista. Você pode? Na época eu falava muito menos sueco e era muito difícil falar sueco no telefone. Então eu ficava assim, meio que boiando, sabe? Com o que o cara tava falando pra mim. Mas fui educada, entendi que era uma entrevista de emprego e aceitei. Mas eu fui meio que curta e grossa, porque eu não dava pra ficar batendo papo com ele no telefone, porque eu não sabia o que falar, porque eu não tava entendendo muito bem o que ele tava dizendo. E aí, a segunda vez que ele me ligou foi para confirmar se eu ia mesmo na entrevista, eu confirmei, e aí eu fui na entrevista. O que aconteceu? Eu cheguei atrasada na entrevista. Por quê? Aquele defeitinho básico, né, da gente que é brasileiro, nem todo mundo é igual, mas a maioria não sabe ler mapa direito. Tem uma péssima relação com o mapa, principalmente com o mapa ao vivo, né, Google Maps. E aí a gente, em vez de ir pra esquerda, vai pra direita, não sabe se orientar. Cheguei atrasada, porque eu tava perdida. Era pra eu ter ido pro outro lado da rua, tava do outro lado. Enfim, cheguei atrasada. Cheguei uns 10 minutos atrasada na entrevista. E eu sou uma pessoa ansiosa. Então isso acabou comigo. Chegar atrasada acabou comigo. Me desmoronou já. Eu já cheguei na entrevista, assim, esbaforida, nervosa, envergonhada. Porque eu sei que aqui é super sério você chegar atrasada. E me desculpando, enfim, eu tava mal, gente. Eu cheguei mal na entrevista porque eu estava atrasada. E isso acabou com a entrevista, porque o meu nervosismo me fez perder a capacidade de falar a língua. Eu fiquei muito nervosa. E o entrevistador, que é o chefe lá do lugar onde eu ia trabalhar, ele estava super irritado comigo em relação a isso. Primeiro ele estava me perguntando, ele falou assim pra mim: respira e se acalma, porque você já tá atrasada, eu já sei que você tá atrasada, e agora não vai adiantar você ficar desse jeito, então se acalma. Primeiro, não foi o jeito certo dele falar comigo. Era melhor ele ter ficado puto apenas e ter levado a entrevista em frente do que ele ficar falando: eu já sei que você tá atrasada, se acalma, não adianta você ficar assim, como se eu estivesse estragando tudo. Eu já sabia que eu tava estragando tudo, ele não precisava reiterar isso. E aí a gente começou a fazer entrevista e eu falei pra ele: eu tô muito nervosa, me desculpa, eu não gosto de chegar atrasada, eu levo super a sério o horário e é difícil eu falar sueco quando eu tô super nervosa desse jeito. E aí ele falou assim: por que você tá atrasada? Aí eu falei: eu tô atrasada porque eu me perdi. Eu vim pro lugar errado, eu me perdi, foi difícil de chegar aqui, que eu não tô acostumada, e foi isso. Aí ele ficou puto, porque ele achou que eu tava inventando, e ele demonstrou isso com palavras que não era uma desculpa pra eu dar, que eu tava perdida. Ele falou: você tem o GPS, era pra você chegar e pronto. E aí, tipo assim, eu já vi que aquela entrevista ali era mais uma entrevista que já tava zerada. Desde o princípio já tinha acabado, porque o jeito que ele tava falando comigo dava pra ver que ele tava assim: cara, eu tenho 20 minutos aqui pra entrevistar essa menina, não tenho mais merda nenhuma pra fazer. Vou gastar esses 20 minutos aqui, vou queimar esses 20 minutos envergonhando ela. E depois eu mando ela embora, porque eu sei que eu não vou querer mesmo trabalhar com ela. Então, assim, isso já foi uma coisa que também me deixou muito chateada. Porque eu sou assim, cara, eu sou muito prática. A pessoa não quer trabalhar comigo, não quer falar comigo, não tem problema. Mas também não fica humilhando a pessoa, não fica ali me fazendo perder o meu tempo, entendeu? Era só ele falar e pronto, acabou. Que ele não queria fazer mais a entrevista. Olha, sinto muito, você chegou atrasada e isso é um demérito. Eu não perdoo esse tipo de atitude, então eu vou pedir pra você ir embora e boa sorte na sua vida. Mas ficar fazendo o que ele fez não foi bacana, sabe? Ficar me tratando da forma que ele me tratou não foi bacana. E aí ele escolheu continuar a entrevista comigo, mesmo tendo acontecido isso, de eu chegar atrasada. E eu fui falando pra ele as coisas que eu conseguia, eu fui falando, né? E aí teve uma pergunta que ele me fez que foi assim, eu acho que a tampa mesmo, pra fechar o caixão. Ele falou assim pra mim: Mariana, aqui no sistema Logita a gente tem
Como é que se fala, gente? A gente tem como se fosse assim, um princípio. O princípio mais importante que a gente tem aqui. Qual que você acha que é esse princípio? Aí eu não sabia o que que era. Não tinha a menor ideia do que era. E aí eu dei uma resposta aleatória lá, de alguma coisa que eu achava que era. Cliente sempre em primeiro lugar, alguma coisa do tipo. E aí ele falou assim, não, aqui a gente só vende bebida se a gente vê a identidade da pessoa, a carteira de identidade. Porque lá, como é um monopólio, né, de bebida alcoólica, bebidas acima de 4% que vende lá, tem muito jovem que vai tentar comprar bebida. Então, assim, tem gente que quer enganar e quer comprar sem ter idade para comprar o álcool, né? E aí eles têm como política só vender se vê a carteira de identidade da pessoa. E eu não tinha a menor ideia de que era isso, porque eu achei que isso era uma coisa muito óbvia para responder. Então eu não respondi isso, eu respondi uma outra coisa. E aí ele já tava assim, gente. Ele já tava sem paciência. Ele já tava sem paciência. Eu acho que assim, ele não mandou eu ir pra puta que pariu, porque ele não podia fazer isso, que eu podia denunciar ele ou alguma coisa do tipo. Mas ele tava de saco cheio da minha presença ali. E tava bem visível isso na cara dele, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu agradeci pelo tempo dele, me desculpei mais uma vez pelo atraso e fui-me embora. E aí ele falou, antes de eu ir embora, ele falou pra mim assim, eu vou te ligar pra te falar de como foi a entrevista e se você foi aprovada. Ai, meu Deus, quase que caiu o meu ring light aqui. Aí eu já sabia que eu não ia ser aprovada, né, mas eu falei, tá bom, muito obrigada, então tá, espero você me ligar e tudo mais. Gente, eu achei que ele não ia me ligar. Porque sem necessidade, né, dele me ligar. Eu já sabia que eu não ia ser chamada, eu já sabia que a entrevista tinha sido horrível, não tinha necessidade nenhuma dele me ligar ou dele ficar tripudiando em cima de mim, porque eu já sabia que aquilo ali eu tinha perdido. Mas ele me ligou. Ele me ligou depois de uns dias e ele falou assim, olha, tô ligando do sistema Bloget. Aí, oi, tudo bem? Ele, tudo. Então, o que eu queria te falar? Você não passou na entrevista, a entrevista foi péssima. E eu queria te dar uma dica. Da próxima vez que você tiver uma entrevista, se prepara melhor, tá? Porque você estava muito despreparada. Você tem que saber mais da empresa que você está procurando o trabalho. E aí eu pensei assim, gente, isso daqui foi uma das coisas mais desnecessárias que alguém já fez por mim, em toda a minha vida. Por que eu falo isso? Olha só, gente, o negócio é o seguinte, ninguém é obrigado a contratar ninguém. Mas o mínimo que você pode fazer é tentar ser cordial com a outra pessoa, porque você não sabe da porra do dia de amanhã. Você não sabe o que pode te acontecer amanhã. Amanhã esse cara pode virar um cliente, cara, num abrigo desses aí que eu trabalhar, entendeu? Amanhã eu posso estar trocando a fralda dele, ele pode estar lá todo se babando numa cama. Então, por que ele teve a necessidade de ligar pra mim, pra me esculachar e falar pra mim que eu não estava pronta pro trabalho, que ele não me queria, tipo assim, ele fez questão de me ligar pra me rejeitar, entendeu? Pra falar pra mim que não foi bom o suficiente a entrevista, que era pra eu me preparar melhor, saber mais sobre a empresa. Eu acho que, levando pelo lado positivo, ele poderia simplesmente ter sumido, não falado nada, né? E ele falando isso me deu meio que um wake-up call, tipo, tá bom, da próxima vez quando eu for procurar um emprego assim, eu vou me preparar melhor. Mas eu acho também que foi um pouco que desnecessário. E aí, pra fechar, assim, esse assunto e pra concluir o que eu acho dessas entrevistas de trabalho que eu tive aqui e da experiência que eu tive aqui na Suécia. Eu acredito que exista uma diferença entre você ser contratada entrevistada por um homem e por uma mulher. Acabei de lembrar de uma outra entrevista que eu tive muito aleatória para trabalhar num estoque de um mercado aqui, gente. Eu vou ter que falar sobre isso. Só para poder mostrar para vocês que não tá 1 a 1. Não foi 1 a 1 não, né? Porque foram 2 homens e
duas mulheres, né? Um a um, que me entrevistaram e as experiências com as mulheres foram boas e com os homens foram ruins. Mas teve outra entrevista também, que eu não vou nem falar muito sobre essa entrevista, mas eu vou só resumir. Fiz a entrevista para ir trabalhar no estoque de um mercado que tem aqui, que é o maior mercado que tem aqui na Suécia. E, assim, a entrevista começou muito bem também. Cara super simpático. Só que teve alguma coisa que eu respondi também que eu acho que ele não gostou, que ele queria uma outra resposta. E ele começou com a mesma pegada desse último entrevistador que eu tive. Ele começou a me botar contra a parede e me estressar num ponto de assim, ó, ficar voltando naquela pergunta, com outras palavras, o tempo inteiro, de uma forma que eu já tava quase desabando na frente dele, de chorar. Porque eu achei desnecessário também. E assim, é mais uma prova de que é muito diferente você ser entrevistada por homens e por mulheres aqui na Suécia. Eu quero muito ouvir de vocês que moram aqui, que moram fora, quais as experiências que vocês tiveram, porque, sinceramente, as minhas não foram boas. Eu acho que foi muito pesado, muito chato ser entrevistada por homens aqui. E eu acho que assim, ó, a conclusão que eu tenho sobre ser entrevistada por homem aqui é a seguinte. A impressão que me dá é que é uma batalha de ego. O cara tá em posição de me entrevistar, ele é homem, eu sou mulher, quem tá precisando sou eu, quem tem o poder nas mãos é ele. Então ele vai mostrar pra mim que ele é o dono do poder e da situação naquele momento ali, e ele vai tentar também me estressar e me colocar sob pressão a ponto de que ele me quebre. Realmente a intenção que parece que eles têm é: eu vou quebrar essa menina aqui, o psicológico dela, até que ela não aguente mais, que ela vomite na minha cara o que ela tiver que falar, o que ela sei lá, se revolte mesmo e saia fora daqui dessa entrevista correndo, entendeu? A impressão que dá é que é aquela coisa, cara, eu sou o chefe, eu sou o cara que tem o poder nas mãos e você tá precisando de mim. Então coloca na mesa aí todas as suas qualidades, que independente do quão qualificada você seja, eu ainda tenho o poder de falar que não quero você, de te rejeitar. Então, assim, eu achei muito desnecessário a atitude de todos os homens que já me entrevistaram aqui até hoje foi muito desnecessária. Achei ridículo, achei estressante demais, achei desnecessariamente estressante, porque se a gente está indo procurar um emprego, eu acho assim, tem que ter o entrevistador, né, o empregador, ele tem que saber as tuas qualidades, mas o mínimo que pode acontecer também é ele mostrar para você quais são os benefícios de trabalhar naquela empresa. Hoje, eu vou falar para vocês uma coisa, eu ainda tô na minha empresa, não pedi demissão, não fui mandada embora, nada disso, mas eu tô ativamente procurando emprego. Hoje, se eu for para uma entrevista, eu já vou chegar com uma atitude diferente. Eu vou chegar e eu vou falar das minhas qualidades sim, porque eu quero, né, mostrar o quão boa eu sou para eu conseguir um emprego, senão eu não ia na entrevista. Mas eu vou adotar uma medida diferente a partir de agora. Eu vou chegar na entrevista e eu vou perguntar também o que eles têm para me oferecer. Por exemplo, eu quero saber como que é trabalhar com você, se vale a pena trabalhar com você. Eu quero conversar com alguém que trabalha para você, para saber se, por exemplo, você é um chefe que gosta de diminuir os teus empregados, se é uma pessoa que estressa os teus empregados. Eu quero saber se as pessoas estão bem no ambiente de trabalho aqui, trabalhando com você. Porque assim, gente, é muito fácil quando a gente está precisando de emprego, a gente achar que a gente tem que ser o ideal para a empresa. Mas e se a empresa não for o ideal para a gente? Sabe? Eu acho que é um absurdo também a gente colocar assim aquela questão de gente, a gente faz a entrevista inteira e a pessoa não tem nem a cara de pau de falar quanto que é que você vai receber de salário, como se não fosse importante, sabe? É claro, gente, que eu não tô aqui
para ser aquela pessoa que vive no mundo de Alice, que pensa que vai chegar na entrevista de emprego querendo mandar, né, no entrevistador para poder conseguir o emprego, porque na verdade nós é que estamos precisando, né? Tem uma fila de pessoas que está precisando do emprego também, e quem está em desvantagem somos nós que estamos precisando do emprego. Mas assim, tem até aplicativos hoje em dia que falam sobre isso, sabe? Sobre certos, como que você fala? Ambientes de trabalho, sobre certas empresas, sobre a reputação de certas empresas, como é que é trabalhar lá, se é bom, se é ruim, experiências de ex-funcionários, de funcionários atuais. Então, assim, eu acho que isso deveria se tornar uma coisa mais frequente. A gente, como pessoas que estão procurando o serviço na empresa, o trabalho na empresa, ter esse direito de exigir também, saber mais sobre a empresa, não sobre os benefícios só, né, acoplados com a vaga de trabalho, mas também coisas que todo mundo deveria saber. Se é saudável trabalhar ali naquela empresa, quantas pessoas tiveram burnout, quantas pessoas estão encostadas por estresse, porque o chefe é insuportável, porque o chefe é um louco, um sádico, né? Porque tem muito isso também. Enfim, eu, por experiência própria, nesse trabalho que eu tô agora, no meu emprego atual, é o seguinte, cara. A minha chefe, ela faz o melhor dela, só que é um ambiente de trabalho problemático. A maioria das pessoas novas que começam a trabalhar na minha empresa, elas saem assim, loucas, batendo com a cabeça na parede, porque é um ambiente de trabalho extremamente estressante, entendeu? Então, assim, antes de entrar nessa empresa que eu tô agora, se eu tivesse conversado com alguém, se eu tivesse me informado sobre como é trabalhar nessa empresa, mesmo desesperado, eu não ia pegar essa vaga de trabalho. Por quê? Porque pra mim, a minha saúde mental, ela vem na frente. Porque eu sei que se eu não estiver bem da minha cabeça, eu não vou conseguir trabalhar, porque o meu corpo ele não vai estar bem. Meu corpo trava, gente. Eu não consigo nem levantar da cama se eu estiver estressada demais. Entendeu? Então, assim, é uma parada muito doida, sabe? E a gente tem que mudar isso aí, gente. Eu vou falar pra vocês, eu me estressei muito, cheguei até a postar lá no Instagram que tinha vontade de voltar pra casa, porque tem hora que é muito estressante, sabe? Você morar fora. Muito, muito estressante, muito desgastante. Principalmente quando você vai numa entrevista de emprego pra ficar sendo tratada como se fosse mentirosa, entendeu? A gente tá lá tentando conversar, tentando mostrar que é uma pessoa boa, que quer trabalhar, que tem boas intenções, e o entrevistador já tá tratando você como se você fosse uma fraude. E eu acho muito errado isso, sabe? Enfim, é isso, gente. Eu acho que essa make já tá ótima. Eu vou passar um pouco de pó. O pó que eu vou passar, deixa eu ver qual que é o pincel que eu vou usar. O pó que eu vou passar é esse aqui da MAC, que é o Mineralize Skin Finish. Esse aqui, ó. A cor dele é o Dark Golden. Tá vendo? Realmente esse meu ring light, ele tá ferrando com a luz, né? Porque fica muito iluminado, não dá pra ver nada. Aí eu pego um pincel bem fluffyzinho assim, ó. Ele é um pó muito fino, que quase não fica no pincel. Então ele não sobrecarrega o pincel, não. Dá pra passar bastante, assim. Que ele fica bom. Vocês viram que eu não tive que selar o corretivo, né, abaixo dos olhos. Não tem necessidade com esse corretivo aqui. É só passar pouco. E o próprio pó da pele que eu passo na pele, ele já sela. Ó, bem bonita. Ficou a maquiagem, eu gostei. E agora eu vou passar um batonzinho e finalizar esse vídeo. Vou gravar a intro separada, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por assistirem. Clique em gostei pra me ajudar a divulgar esse vídeo. E se inscreva no canal, se você achar legal, tá bom? Obrigada, mais uma vez, por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau!